Eu recebi um vídeo no grupo de WhatsApp de membros assinantes do canal. Eu fiquei, assim, muito atravessada pela fala dela, por como ela se colocou aqui. A gente nunca nesse canal falou especificamente sobre construção do padrão de beleza. E eu acho que a gente precisa ter essa conversa. Então assiste esse vídeo aqui que tem 1 minuto comigo e a gente vai conversar assim que ele acabar. Essa aqui sou eu. De verdade. Eu me sinto extremamente feia. Eu queria ajuda pra olhar pra mim e me sentir bem, sentir uma pessoa bonita. Eu sempre tô trocando de cabelo, eu sempre tô inventando alguma coisa que não pareça eu. Não gosto da minha aparência, do meu cabelo, da minha cor, eu não gosto. E eu queria ajuda pra gostar de mim. E toda a maquiagem que eu uso, cabelos e tudo que acrescenta em mim me faz entender que eu posso ficar bonita. Quando eu tiro tudo isso, a realidade que eu vejo é essa. Eu não quero ser desse jeito que eu tô vendo. Tô cansada de ler comentários como você é horrível. A transformação que eu faço é pra ajudar na minha autoestima, que eu não gosto da minha aparência real. Como é que a gente chegou nesse padrão de beleza que é hoje? E como é que ele está constantemente evoluindo? Porque uma vez que o tempo vai passando e você consegue se aproximar dele via procedimentos, maquiagem, filtro, mas ele vai se tornando cada vez mais distante. Mas vamos começar lá onde? Lá atrás! Nos gregos. O belo é bom e um conceito de beleza ligado à harmonia. Esse conceito de beleza, ele não era, a gente não tinha a chance de medir ele. Ele estava muito atrelado com a bondade, acreditava-se que pessoas boas eram naturalmente belas, né, e pessoas más. Isso foi tudo que fundamentou os contos de fadas, se parar para pensar, né? A madrasta era sempre um personagem sempre maldoso, ele tinha características que o aproximavam da feiura, né, do conceito de feiura. E ali nos gregos, o que acontece? Os deuses gregos eram a idealização dos humanos, eram criaturas que eram imortais, melhores que os humanos, eles eram exemplos para os humanos. Eles tinham características humanas, mas eles eram imortais. E esses deuses, eles foram criados como a imagem perfeita, eles foram imaginados como perfeitos. Então as estátuas gregas que traziam os deuses, elas já tinham esse ideal de beleza que foi começado a construir ali, foi começado a virar uma imagem ali, porque antes disso não existia uma imagem. Quando a ciência começa a surgir, a ciência como a gente conhece hoje, tem essa investigação, né? Darwin, evolução das espécies, vamos medir os crânios, vamos medir isso. E aí começa-se então a criar um padrão de beleza através de medição. Do sapo ao homem branco, num grau de menos para mais de inteligência, por exemplo. Quando esses homens começaram, homens brancos, tá? Europeus, começaram a fazer essas medições, se a gente for olhar historicamente, existia um racismo científico que queria comprovar então que negros tinham menos inteligência, ou não tinham alma, ou eram mais próximos aos animais, para que eles pudessem ser escravizados e todo mundo, de boa, aí não é pecado, a gente não está fazendo nada de errado. Então existiu isso historicamente. E tudo isso vai sedimentando na nossa cultura, que é racista, um ideal cada vez mais distante da realidade, cada vez menos plural. Cada vez fixado num lugar único. Contei tudo isso da história por quê? A gente acha, Vanessa, esses dias eu ouvi isso, tá? Mas pra quê? Isso tá tipo no passado. Tem nada a ver, hoje em dia é diferente. Será que hoje em dia é diferente mesmo? Qual que é o padrão de hoje em dia que você vê nas redes sociais? O nariz é fino ou é largo? O olho, ele é oriental ou ele é um olho amendoado, mais ocidentalizado? Então a gente vê que esse ideal de beleza, ele não está tão distante do ideal de beleza que foi colocado lá pelos gregos. Atravessou os séculos e chega hoje. Em 1920 ou 1930, o Max Factor, que era então, o influenciador de beleza dessa época, ele inventou uma máquina que chama o micrômetro da beleza. Era tipo um capacete cheio de agulhas para dentro, parecia uma coisa de filme de terror, que ele botava na cabeça da atriz e ele media os volumes
para acertar alguma coisa que era preciso. Ah, o olho tá muito junto, a gente vai ter que com a maquiagem separar. Tem um livro que conta a história dele, super interessante, se você quiser, eu recomendo a leitura. Então esse ideal de beleza, gente, ele vem, ó, redes sociais, vamos falar sobre isso. Então essa moça do vídeo, ela não se sente bonita. Por que ela não se sente bonita? Por quê? Você vai olhar os perfis nas redes sociais e você vê, as pessoas não têm poros, as pessoas não têm linhas, as pessoas não envelhecem, as pessoas não têm espinha, tudo que elas fazem ali sai certo. Pá, corta, edita, pá, 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 pá. O corpo tá magro, tá tonificado, tá tomando suco verde, tá lá de férias. Infelizmente, gente, o que a gente tá sendo? Enganado aqui nas redes sociais. Elas são legais, elas servem para entretenimento e tal. Então você olha aquilo, que é uma imagem que, assim, 99% das vezes foi editada. Você aí que acredite que isso é realidade, porque o que os nossos olhos veem, eles acreditam que é verdade. Você não conhece a frase ver para crer? Então essa moça, por exemplo, estou citando o exemplo dela, mas com certeza você em um grau maior ou menor também se sente inadequado, também se sente feio. E esse ideal de beleza, quanto mais ele vai se tornando popular, agora tem clínica para parcelar em 10 vezes a harmonização. Um rosto que só pode ser conseguido se você fizer algum procedimento. Porque nem nascendo com características que estariam dentro do padrão de beleza hoje, você não está no padrão de beleza. As próprias modelos mais bem pagas fizeram procedimento, é só colocar lá antes e depois. E isso está na indústria do cinema há muitos anos. E com as redes sociais, isso só pluralizou. Você nunca vai estar no padrão. Ela, então, que é o outro do outro, que é a mulher, que já é o outro, e a mulher negra, ela está mais distante ainda, na ponta do extremo oposto deste padrão de beleza. Então, é claro que ela vai se sentir muito feia. É assim que se deu essa construção histórica. E se a gente não discutir isso, se a gente não colocar isso na mesa, eu, você, ela, quem mais estiver falando sobre isso, se a gente normalizar que o legal é eu mostrar para vocês aqui o antes e depois, eu poderia fazer isso. Não tem problema nenhum, gente. Procedimentos são feitos para serem utilizados. Nós vamos viver mais tempo do que os nossos avós. A gente quer viver 80, 100 anos, mas com um aspecto mais jovial, com a saúde da nossa pele, com mais colágeno. Procedimentos estão aí para garantir que a gente vai ter uma vida longa e ser feliz com a nossa imagem. A questão é quando esses procedimentos eles começam a ser feitos para transformar o seu rosto, para te colocar num lugar e às vezes numa idade em que você não precisa. O padrão de beleza ele não foi feito para ser atingido. Primeiro eram os deuses, depois eram as atrizes de Hollywood, as influenciadoras, as celebridades. Sempre vai estar distante da nossa realidade. Quanto mais longe, mais a gente vai consumir loucamente para conseguir chegar lá, mais angústia a gente vai sentir e menos a gente vai parar para pensar e fortalecer a nossa autoestima e entender a estrutura que está por trás, fazendo a gente se sentir desse jeito. Então é preciso parar para pensar e refletir. É problema comprar maquiagem e usar? Não. É problema fazer procedimento? Não. É importante, e é problema sim, não entender a estrutura que opera para que você, como essa mulher, não se sinta bonita. Vale a pena pensar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui o que você achou.